Fala galera intensiva, o meu nome é Ivens, sejam bem-vindos a mais um Sunday Paper. Hoje o nosso Sunday Paper de número 226 e no Sunday Paper de hoje a gente vai falar sobre o objetivo da pressão arterial nos nossos pacientes críticos e cirúrgicos. E aí, qual que será que é o objetivo que a gente deve buscar de pressão arterial para esses pacientes? Mas primeiro, deixa aquele joinha, deixa aquele like nesse vídeo, clica na setinha aqui embaixo, compartilha esse vídeo lá nos seus grupos, com a sua equipe, com a sua turma, para vocês discutirem aí, porque esse é um tópico importante para todos os profissionais que trabalham na UTI, beleza? Não esquece também de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e deixar um comentário. Qual que é o objetivo de pressão arterial que vocês utilizam aí na UTI de vocês e como vocês utilizam o valor da pressão arterial na prática de vocês para definir as intervenções ou não que vocês vão fazer com os pacientes, beleza? Esse artigo aqui acabou de ser publicado essa semana na Critical Care Medicine, que tem um fator de impacto de 7,7. Bom, pressão arterial, né? Um sinal vital ali super importante nos nossos pacientes, é um pilar central ali, né? Hemodinâmico no tratamento tanto de pacientes críticos quanto pacientes no período perioperatório. Os guidelines a respeito da pressão arterial sugerem alvos mais altos de pressão arterial, que a gente busque níveis mais altos de pressão arterial quando cuidando desses pacientes. Para isso, a gente acaba usando fluidos, vasopressores, inotrópicos, porém, a gente sabe que nenhum tratamento é inócuo, né? Tá livre aí de danos. Então, esses tratamentos também podem gerar danos ao paciente. Por isso, será que é realmente necessário ter níveis mais altos, né, de pressão arterial? Né? Qual seria o nosso limite adequado aí de pressão e de uso desses tratamentos? Então, o objetivo aqui dessa revisão sistemática e meta-análise foi comparar os efeitos de metas de pressão arterial mais baixas versus metas mais altas na sobrevivência em estudos clínicos randomizados envolvendo pacientes críticos e perioperatórios. Então, eles incluíram pacientes críticos ou perioperatórios. O grupo intervenção era aquele grupo que tinha um objetivo mais baixo de pressão arterial. O grupo controle era o que tinha objetivo mais alto, visto que os guidelines recomendam valores mais altos, né? Então, esse é o grupo controle, o grupo usual. O desfecho primário, mortalidade. E desfechos secundários, complicações, né? Insuficiência renal aguda, infarto, insuficiência cardíaca, necessidade de transfusão e tempo de internação. E o time point era o follow-up mais longo possível que foi acompanhado aí nesse estudo. Então foi uma revisão sistemática com meta-análise apenas de estudos randomizados controlados. Essa meta-análise, essa revisão sistemática foi registrada, né, prospectivamente na plataforma Próspero. Para avaliar o risco de viés dos estudos randomizados, eles usavam o ROB2 da Cochrane e eles seguiram aí o Prisma e o GRADE. Então aqui ele mostra, né, os estudos potencialmente elegíveis, né, mais de 2.838 estudos, e após os critérios de inclusão e exclusão, eles chegaram em 28 estudos que foram incluídos na revisão sistemática e 24 que foram incluídos na meta-análise. Então foram incluídos aqui ao todo 28 estudos randomizados controlados, 12 deles com pacientes de UTI e 16 em pacientes no período perioperatório, publicados entre 93 e 2023, e ao todo 15.672 pacientes. A pressão arterial média foi o alvo mais utilizado, e em 2 estudos eles utilizaram pressão sistólica. Nos outros todos, a pressão arterial média era o parâmetro utilizado para avaliar o nível de pressão arterial dos pacientes. No grupo de objetivo mais baixo, geralmente os valores ficavam entre 45 e 75 milímetros de mercúrio de PAM, e nos estudos de objetivo mais alto de pressão arterial, os níveis ficavam entre 65 e 100 milímetros de mercúrio de PAM. Você vê até que tem um overlap aqui, né, entre o que é considerado baixo e alto, dependendo do estudo, né? Aqui, logo de cara, vamos aqui para o gráfico da meta-análise do desfecho principal, que é a mortalidade. Aqui em cima, os pacientes em períodos perioperatório, a gente vê o diamante tendendo aqui para a esquerda, que é o nível de pressão mais baixo, mas passando pela linha, né, mostrando que não tem diferença estatística. Já para os pacientes críticos, pacientes em UTI, o diamante tá para a esquerda sem tocar na linha, mostrando diferença estatística. Se a gente olhar aqui, é um P de 0,04, mostrando menor mortalidade, né, com um risk ratio aqui de 0,93,
no grupo de pacientes que utilizaram níveis mais baixos de PAM. E quando a gente junta todos os pacientes perioperatórios e críticos, a gente vê também o diamante aqui deslocado para a esquerda, com P de 0,03, mostrando o benefício de alvos mais baixos de pressão arterial, diminuindo assim a mortalidade. Então aqui a gente vê de novo aqui, né, o desfecho primário. Então quando a gente olha para todos os pacientes, né, uma mortalidade menor, um risk ratio de 0,93 com P de 0,03. Só os pacientes críticos também mantêm essa mesma resultado, e os pacientes perioperatórios não mostram esse benefício, né? Já por desfechos secundários, né, não teve diferença em insuficiência renal, infarto, nem insuficiência cardíaca, mas teve diferença aqui em fibrilação atrial, que foi menor principalmente em pacientes perioperatórios, e também teve menor transfusão nesse grupo de pacientes com objetivo mais baixo de PAM, puxado também aqui pelos pacientes perioperatórios, certo? Sem diferença aí no tempo de internação hospitalar. Então, conclusão, uma meta de pressão arterial menor em comparação a uma meta maior resultou em redução da mortalidade, de fibrilação atrial e necessidade de transfusão. Metas de pressão arterial menores podem ser benéficas, mas há incerteza. Isso aqui tem a ver com o nível e a qualidade da evidência, né? E a presente meta-análise não confirma descobertas e recomendações anteriores, ou seja, ela não tem o mesmo resultado de estudos observacionais, que mostraram que níveis mais altos eram melhores, e as recomendações que são os guidelines, que hoje preconizam níveis maiores de pressão arterial, certo? Então aqui mostrando que níveis mais baixos podem ser possíveis e benéficos para os pacientes críticos e perioperatórios, e isso pode influenciar aí, então, o trabalho de toda a equipe multi. Por isso é importante a gente estar atento aí a essas análises, né, dos sinais vitais dos pacientes, essas novas análises. Beleza? Então, não esquece de deixar um joinha antes de partir aí para o próximo vídeo do meu canal, que eu sei que você vai assistir. Não esquece de compartilhar clicando na setinha que tem aqui embaixo desse vídeo. Aí você manda o link direto para a galera lá nos grupos, traz todo mundo para assistir. Se inscreve aí se você ainda não é inscrito e comenta. E aí, o que vocês têm usado para avaliar a pressão arterial na UTI de vocês e quais os níveis vocês têm utilizados como referência? Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!